E aí galerinha, segundo ano, tudo bem com vocês? Gente, olha só, saudade de verdade de estar junto. Mas eu espero em Deus que logo tudo isso passe e a gente possa estar junto de verdade. Por enquanto, galera, a gente vai ficar utilizando aí as nossas, utilizar aí as plataformas, né? As redes sociais e a internet para estar junto, né? Mas logo a gente vai estar se vendo aí, beleza? Olha só, galera. Como a gente vai passar esse período aí, passou alguns dias aí sem se ver, o que acontece? Eu vou começar a passar o material para vocês baseado naquilo que a gente já viu. Então é uma revisão geral dos últimos assuntos, digamos assim, levando aí para o final do nosso módulo, beleza? Então, como vocês podem ver aí, o tema que vai ser tratado daqui para frente nas aulas, né, estão relacionados aí à questão do relevo, clima, vegetação, hidrografia e os fusos horários. Aí, galera, o que acontece? É claro que para a gente começar a falar sobre isso, a gente precisa, né, observar a questão da superfície do nosso planeta, como ela é, né? Então tem aí, ó, a superfície da Terra é de 510 milhões de quilômetros quadrados, né? 29,7% dele é ocupado pelos continentes, né? E o demais vai ser aí, né, encoberto por águas. Nosso planeta é um planeta gigantesco, mas na verdade grande parte do nosso planeta vai ser encoberto pela água, tá? Aí tem aí, ó, a América possui 42.160 quilômetros quadrados, 6,4% é constituído por penínsulas e 6,1% é constituído por ilhas. Então vamos lá. Para quem não está lembrado, né, a ilha nada mais é do que aquela porção de terra, aquela superfície que vai ser cercado por águas, né, em todos os lados. Já a península, ela vai ser cercada por águas, porém, em um dos lados vai estar ligado aí aos continentes, beleza? Aí tem aí, ó, a linha do Equador é a linha imaginária que divide o globo terrestre em dois hemisférios. Então, essa linha imaginária, ela serve para dividir o nosso planeta em duas metades, né? A parte sul e a parte norte. Na parte norte, a gente consegue encontrar aí grande parte dos países que hoje a gente vai chamar de países desenvolvidos, tá? Na parte sul, é a parte mais baixa, é a parte onde o Brasil se encontra, a maior parte dos países subdesenvolvidos, tá certo? Só um detalhe importante para a gente entender nessa ideia, lá aquela parte que está próxima à Austrália, tá certo? Continente australiano, aliás, perdão, Austrália, lá na parte da Oceania, aquela região ali, apesar de estar dentro da parte do hemisfério sul, né, mas aquela ali é considerado como uma área desenvolvida, ok? Aí tem aí no slide de vocês, possui um pouco mais de 40 mil quilômetros de extensão e atravessa a América no seu trecho centro-meridional. Então ele está falando ainda sobre a linha do Equador, né? E ele continua dizendo, ó, no hemisfério norte situa cerca de 80% das terras emersas do planeta. Ou seja, 80% das terras que não foram cobertas por água vão se encontrar dentro da parte do hemisfério norte, ok? Já que a gente está falando sobre essa questão, uma coisa importante para a gente observar e perceber é a questão das linhas imaginárias, nesse caso mais especificamente o meridiano de Greenwich. Por quê? A gente falou agora há pouco sobre a linha do Equador, essa linha que divide, né, o nosso planeta aí no hemisfério norte e sul, né? O meridiano de Greenwich vai ser uma linha que também vai dividir, né, o nosso planeta em duas partes. Só que agora a gente vai estar falando aí, né, na parte leste e na parte oeste, né? Ou seja, a parte ocidental, né, e a parte oriental. Então tem aí, ó, meridiano de Greenwich, linha imaginária que liga um polo do planeta a outro, possuindo a forma de uma semicircunferência. Por que ele fala semicircunferência? Porque o nosso planeta, ele não possui uma forma perfeita, ele não é um círculo perfeito.
também não é um quadrado, né? Nosso planeta não tem uma forma aplanada. Na verdade, o nosso planeta ele é uma geóide. E o que é uma geóide? Um geóide nada mais é do que uma formação deformada, ou seja, não existe linhas concisas, não existe uma estrutura perfeita, tá certo? Ela é mal feita. Então, existem algumas áreas que são mais achatadas, outras serão mais alongadas. Isso é a característica, né, de uma geóide, que é o caso do nosso planeta. Aí tem aí, em 1884, por convenção, se escolheu o meridiano de Greenwich para dividir o planeta em dois hemisférios. Então ele continua aí, agora ele está falando um pouquinho da questão histórica. Por que Greenwich, né, vai ser escolhido, quando vai ser escolhido, né? E Greenwich, como divide o planeta em duas áreas, o que acontece? Ele é chamado de meridiano inicial. Por que meridiano inicial? Porque a partir dele a gente conta o ponto do meridiano de Greenwich, que está no meio, né, cruzando a Terra ao meio, a gente vai chamar ele de marco zero, ponto zero. Então é a partir dele que os graus eles vão ser contados, tanto para a direita quanto para a esquerda. Isso facilita, por exemplo, a gente entender a diferenciação de horas. A cada 15 graus, a gente vai ter uma diferenciação de 1 hora. Se esses 15 graus eles estão depois do meridiano de Greenwich, a gente está falando que a partir de Greenwich a gente somaria 1 hora, mas se eles estão antes da linha do meridiano de Greenwich, a gente teria a diminuição de 1 hora. Então essas linhas elas são divididas em graus e a somatória desses graus, né, correspondem a 360, ok? Então tem aí, ó, também chamado de meridiano inicial, atravessa a Grã-Bretanha, na extremidade oeste da Europa e a porção ocidental da África. Com relação à distância, né, dos blocos continentais, observa-se que a maioria, né, ou a maior parte, né, situa-se no hemisfério oriental, destacando a América como o único continente inteiramente no hemisfério, né, ocidental. Ou seja, nós que fazemos parte aqui das Américas, no nosso país Brasil, especificamente, é o único que vai estar contido totalmente dentro do hemisfério ocidental, tá certo? É o único país, aliás, é o único continente que vai estar totalmente em uma única parte, tá certo? Isso é importante porque é pensando nisso aí que a gente entende a diferença da nossa cultura. Nossa cultura americana ela é totalmente ocidentalizada. Então, por exemplo, os nossos traços culturais eles são totalmente diferentes, por exemplo, das pessoas que moram na parte mais oriental do nosso planeta, tá certo? Então, a nossa forma de pensar, de viver, de agir, as nossas ideias e as nossas práticas, elas são bem diferentes, tá? E essa cultura, ela tanto reflete o nosso modo de viver, como o nosso modo de pensar, de coisas mais complexas, como por exemplo a questão econômica ou as questões políticas, mas também a coisas mais simples, como simplesmente a questão dos nossos hábitos alimentares. Beleza, gente? Então tem aí, ó, território brasileiro possui como característica principal sua extensão, né? O Brasil é um país gigantesco, tem mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Essa ideia, né, baseado nessa proporção, vai fazer com que o Brasil seja chamado de país continental, né? Porque ele é maior do que um continente. E aí o próprio slide de vocês vai dizer aí, ó, por definição, todo país ou região que apresenta uma área maior que a Austrália é considerado, né, como uma região continental. No nosso caso, né, nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados, a Austrália tem 7,6, né, quase 7,7. Então o que acontece? O Brasil é maior do que a Austrália, por isso que é chamado, né, de país continental. Nessa ideia também, o Brasil é o quinto maior país, né, do nosso planeta em extensão territorial, tá certo? É o quinto maior país do planeta. Por que é importante ressaltar isso? Essa ideia de ser o quinto maior país do planeta faz com que o Brasil tenha um protagonismo muito grande internacionalmente.
Nós como brasileiros, infelizmente, não temos uma noção real do tamanho que o Brasil possui ou uma noção real da importância que o Brasil possui lá fora. Mas o Brasil é um país protagonista em tudo que tem feito, em todas as características que o Brasil adota. O Brasil ele tem uma importância muito grande. E percebam que ah, apesar de nosso país ser um país subdesenvolvido, emergente, nosso país ele tem um poder de fala muito grande internacionalmente. Inclusive, muitas das questões que são levantadas no Brasil, elas geram discussão lá fora. E aí alguém poderia me questionar agora, mas as questões elas são muito pela questão da formação política do Brasil ou da questão da organização brasileira. Sim e não. Porque vamos lá, existem vários países no mundo que passam por situações muito adversas. Por exemplo, você tem vários países que estão passando por problemas, por exemplo, com terrorismo, né? Tem passado por problemas de ordem natural, por desastres ambientais, sejam terremotos, maremotos ou coisa nesse sentido. Ah, Tem até uma economia importante, mas você percebe que não existe esse protagonismo. Por quê? Aí é simples. O Brasil como um país continental, né, e o segundo maior país, né, dentro aliás, é o maior país dentro da América do Sul, né, e um dos maiores países dentro das Américas como um todo, porque aqui só no continente americano nós temos aí Estados Unidos, Canadá e Brasil, que são os três maiores. O que acontece? Isso dá ao Brasil uma importância muito grande. E uma outra ideia é o seguinte: o Brasil não possui, né, áreas inóspitas. Né? Não existe no Brasil nenhuma área que não seja possível de habitação. Então, nessa ideia, o Brasil ele ganha um protagonismo ainda maior. Que protagonismo é esse que eu estou falando tanto? Simplesmente o protagonismo de produção. O nosso país ele é muito rico nos seus solos, né? Nosso país possui, né, vários tipos de solo, inclusive a gente possui terra roxa, massapê aqui. E isso dá ao Brasil uma vantagem muito grande na produção de alimentos. Esse destaque na produção de alimentos faz com que o Brasil tenha uma importância e um significado muito grande lá fora. Uma outra ideia é que nós possuímos uma das maiores ou a maior bacia hidrográfica do mundo, a maior floresta tropical do planeta está no nosso país. Nós somos chamados de celeiro do mundo. Esse termo ele foi muito utilizado até meados do ano 2000, 2003, 2004 mais ou menos. Depois esse termo deixou de ser utilizado, mas hoje ele voltou com muita força por conta do poder de produção que o Brasil tem. Então o que acontece? Essas características dão ao Brasil uma importância muito grande. E é claro que isso tudo só vai ocorrer graças à questão do seu tamanho e da sua importância. Então aí, se vocês observarem, eu trouxe um mapazinho para vocês darem uma olhadinha. Então tem aí os 6 maiores países do mundo, né? Nós temos a Rússia em primeiro lugar, porque a Rússia tem mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Em segundo lugar nós temos o Canadá, né? O Canadá vai ser o segundo colocado aí em território. Terceiro a China, quarto Estados Unidos, quinto Brasil e o sexto, nesse caso especificamente, né, a Austrália, o continente australiano em si. Então, o que acontece? A Oceania como um todo. Então, o que acontece? Nessa proporção, nós temos temos 3 dos maiores países do mundo localizados no continente americano: Estados Unidos, Canadá e Brasil. Então isso traz para o Brasil um protagonismo, uma relevância muito maior do que, digamos assim, do que a gente possa imaginar, tá certo? Outra coisa é o posicionamento do Brasil, né? Como país, nosso país é um país tropical, o que acontece? Nós não temos muito problema com a questão aí do frio extremo, nós não temos geleiras, nós também não temos áreas desérticas. A nossa produção ela
muito boa dentro do nosso território. O Brasil está localizado no centro de uma placa tectônica, tá? Então nós não temos terremotos, tsunamis, nem coisas nesse sentido. Então é um país muito rico. E isso desperta internacionalmente o interesse pelo território que nós temos aqui, tá certo? E eu volto a trazer aquela ideia de nós não podemos menosprezar aquilo que nós temos. Nosso país é rico, né, em sua totalidade, né, em sua produção. Estamos entre os maiores países do mundo em território e também temos aí um poder de produção muito grande, tá certo? Então, gente, vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Até a próxima. Essa semana a gente vai se reunir aí via Skype, ok? Então baixa o aplicativo, tal, pra gente poder trabalhar as nossas aulas. E é isso aí, galera. Um forte abraço. Até a próxima. Fui.